Eu sou filho de uma família disfuncional. Para você entender um pouquinho o que é uma família disfuncional, é uma família que se desestruturou. Meus pais se separaram, eu tinha aproximadamente 5 anos de idade. Meus pais tiveram muita dificuldade de convívio. E aí se separaram, tinha muita discussão, muita confusão, muita briga na família. E aí meus pais se separaram, minha mãe foi morar com meus avós. E eu fui junto com ela, meu irmão também. Então eu cresci numa família assim disfuncional. Meus avós já estavam idosos, meu avô já tinha mais de 60 anos de idade quando eu fui morar com ele. Imagina, um menino cheio de energia, cheio de traquinagem, vai morar com um senhor já com mais de 60 anos de idade. Então meu avô não tinha muita paciência. Ele já não tinha paciência por natureza, ele já era impaciente por natureza. E mais idoso fica mais impaciente ainda, porque você chega numa idade, você quer descansar, né? E está com criança dentro de casa fazendo barulho, bagunça. Então eu cresci numa família disfuncional, e por causa disso, de tudo aquilo que eu vivi como família, eu, minha mãe, meu irmão, depois meu pai, a gente visitava de vez em quando, ia viajar e visitar, eu me preocupo muito com a família. Hoje eu tenho uma família, tenho 2 filhos, graças a Deus estou 26 anos casado, graças ao Senhor, com uma esposa maravilhosa que Deus me deu, e nós tivemos 2 filhos. O meu mais velho hoje tem 23 anos, vai fazer 24 anos, imagina, 24 anos de idade, eu tão novo, irmãos, como pode um menino de 24 anos de idade? O meu mais novo tem 21 anos de idade. Então já estão adultos, já estão estudando, terminando faculdade, trabalhando, tocando a vida, já pensando em casar. Esses dias mesmo eu tive uma conversa com o meu mais velho sobre namoro, a gente conversou bastante sobre isso, porque você vai concordar comigo, creio eu, o casamento é o início do céu ou o começo do inferno. Concorda comigo? Dependendo da escolha que fazemos, é o início do céu ou o começo do inferno na nossa vida. A prosperidade ou fracasso de alguém está muito ligado às suas decisões de família, com quem vai viver, como vai constituir uma família. Por isso eu me preocupo muito. Eu creio plenamente, e a Bíblia dá bastante fundamento para isso, de que a família é a base da sociedade. Nós nunca teremos uma sociedade melhor se as famílias não forem trabalhadas, desenvolvidas e não tiverem estrutura. Nós nunca teremos uma sociedade melhor, porque a sociedade, ela é um fruto das famílias. Pensando de maneira biológica, a família é a célula principal da sociedade. Se ela está defeituosa, a sociedade vai estar defeituosa. Então nós hoje precisamos muito cuidar da família, precisamos muito conversar sobre família, ouvir sobre família, precisamos ler sobre família. Eu me preocupo com isso. Eu tenho uma série de temas de família que eu gravei esses tempos atrás. Se você quiser procurar depois, tem no Instagram uma série chamada Amor em 3 Chamas, e tem uma outra série que é Feridas que Herdamos. Está lá no Instagram, você pode ver. Eu fiz em vídeos curtos para ficar fácil de você poder assistir, porque hoje as pessoas estão ficando com a paciência e a concentração bem pequenininha. Aí eu estou gravando em tamanhos menores, mas eu estou fazendo séries. Então durante a semana eu estou desenvolvendo séries para vocês poderem compartilhar também com pessoas. Então Amor em 3 Chamas. Esse é um tema que eu trabalho falando sobre casamento, convívio a 2. Se você quiser, é interessante. E eu escrevi um e-book e eu disponibilizei gratuitamente. Então se você quiser, você que está assistindo também aí pelo YouTube, no canal aqui do Adventistas Condomínio, você pode solicitar. Lá no Instagram tem os vídeos no canal Fernando C. Rios, é o nome
do canal. Aí você pode solicitar pelo Instagram, através dos vídeos que tem, você solicita o e-book e você recebe esse e-book gratuitamente para você ler sobre casamento. Chama Amor em Três Chamas. E tem também Feridas que Herdamos. Esse eu falo sobre família, especialmente sobre paternidade, que é um tema que eu quero, paternidade e maternidade, que é um tema que eu quero trabalhar hoje com vocês. Também está lá uma série de temas gravados, 2 minutos, 1 minuto e meio, mas com mensagens que você pode assistir, reassistir, rever e compartilhar com quem você acha importante, porque a ideia é edificar pessoas, edificar vidas e edificar famílias também. Então eu quero agora abrir a palavra de Deus e deixar que Deus fale conosco e com nossa família. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos abrir no livro de 2 Samuel. Então você vai abrir aí comigo 2 Samuel, você que está em casa também pode pegar sua Bíblia e vamos abrir juntos. 2 Samuel capítulo 18. No capítulo 18 de 2 Samuel. O tema está aí na tela para vocês, esse é o tema que ficou divulgado, né? O choro será tarde demais. E de onde eu tirei esse tema para a mensagem de hoje? Aqui do capítulo 18 do 2º livro de Samuel. Se você estiver ao lado de alguém que estiver sem a Bíblia, você pode dividir a Bíblia aí e mostrar para a pessoa. Vai estar projetado aqui também para aqueles que quiserem acompanhar. No capítulo 18, nós vamos ler o versículo 33. Melhor, antes do 33, vamos ler o seguinte, 32 e 33 de 2 Samuel. Olha o que diz a Bíblia. Este é um episódio que traz algumas lições e eu quero estudar junto com você a palavra de Deus. Deus tem uma mensagem muito especial para você hoje. Olha o que diz o texto. Então o rei perguntou ao etíope: vai bem o jovem Absalão? O etíope respondeu: que aquilo que aconteceu com aquele jovem aconteça com os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ele. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que está acima do portão e chorou. E andando ele dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu tivesse morrido no seu lugar. Absalão, meu filho. Essa é uma das cenas mais tocantes e dramáticas que a Bíblia descreve no contexto de família. O rei Davi, um dos homens mais poderosos que a Bíblia descreve, um homem de fé, um homem que teve grandes conquistas espirituais e conquistas como rei, como líder de uma nação, um homem que a Bíblia diz que era o homem segundo o coração de Deus. Em vários momentos você encontra a Bíblia referindo-se a Davi. Era um homem sensível à voz de Deus, era um profeta. Ele ouvia Deus falando com ele, ele escreveu muitos salmos que até hoje abençoam a nossa vida. Esse é o rei Davi, que foi um homem tremendo, um homem ocupado, um homem cheio de responsabilidades, um homem que teve muitas conquistas como governante, como estadista, muitas conquistas. Mas este episódio que lemos, o capítulo 18, descreve o rei chorando. E quando você lê os detalhes, ele está chorando pela perda de quem? Do filho. E por que o tema é quando o choro será tarde demais? É exatamente o que está acontecendo com o rei Davi. Davi está chorando pelo filho, mas o choro agora, no momento em que ele chora, já não adianta. Foi tarde demais. Não muda a vida do filho, porque o filho tinha morrido. Ele perdeu o filho. O choro foi tarde demais. Mas eu quero construir a história, porque o livro de 2 Samuel tem a saga familiar de Davi. E eu quero que você acompanhe comigo alguns episódios, porque destes episódios da família de Davi, nós podemos aprender. A gente aprende de algumas maneiras.
Por exemplo, a gente aprende quando alguém fala com você, orienta, instrui e você entende que aquela pessoa está falando algo bom, você aprende e você muda um comportamento, uma conduta, alguma coisa. Mas a gente aprende muito com o erro dos outros, ou com os nossos próprios. Sabedoria é aprender com os nossos próprios erros ou com os erros dos outros. Então eu quero hoje fazer com vocês um estudo da vida de Davi como família, para nós aprendermos dos erros de Davi. Sabe por quê? Porque Davi foi muito bem sucedido como rei. Ele foi muito bem sucedido como homem na sua época. Ele foi um homem que liderou uma nação e tornou ela um gigante. Ele conquistou terras, ele venceu batalhas, exércitos gigantescos. Ele foi um herói de guerra. Era um homem de habilidade, ele foi um escritor bem-sucedido. Davi teve muito sucesso em diferentes áreas da vida dele. Mas a Bíblia descreve que Davi foi um pai fracassado. E queridos, eu quero que você pense comigo, porque nada justifica o fracasso da sua família. Nada vai compensar o fracasso da sua família. Nenhum sucesso lá fora vai compensar o fracasso da nossa família. Perdoa. Eu quero caminhar com você, porque a saga de Davi, se você quiser depois estudar com calma em casa, você começa no capítulo 12. O capítulo 12 de 2 Samuel é onde começa a história familiar de Davi. E vai do capítulo 12 até o 18. Você tem toda a saga familiar de Davi. Davi foi um pai bem intencionado. Ele era um pai que tinha as melhores intenções para os filhos dele. Como você e eu. Sabe quando a gente dá um nome para os filhos? A gente dá um nome, você talvez se lembre do nome dos filhos que você deu como marido ou como esposa. Por que você deu o nome do seu filho com o nome que ele tem ou que ela tem, da sua filha? A gente normalmente associa o nome com alguma coisa importante ou com alguma pessoa importante. Talvez um avô, uma avó, talvez alguém que fez a diferença na vida da gente, talvez um artista, alguém que foi uma influência muito positiva, e a gente coloca o nome nos filhos com um significado por trás, com intenções por trás. Normalmente quando a gente escolhe o nome de filho é assim. Quando o meu primeiro filho veio, nós estávamos morando na Bahia, nós estávamos na faculdade, eu estava estudando, minha esposa trabalhava, e veio, estávamos no 2º ano da faculdade, e nós estávamos prevenindo de todas as formas para ela não engravidar. Eu estava também no 2º ano de casamento. Então o plano nosso era uns 4, 5 anos sem filhos, para depois planejarmos os filhos, e prevenindo, usando contraceptivo para não engravidar. De repente minha esposa faz um exame, porque período menstrual não estava vindo, e ela faz o exame, chega para mim e diz assim: deu positivo. Eu disse: você está de brincadeira? Ela disse: deu positivo. Mas você não está prevenindo? Estou, mas deu positivo. Diz: como assim? Aí aquele medo, aquele susto, aquela preocupação, e depois que você passa do susto, do medo, aí você diz assim: agora vamos receber. É uma bênção, é o presente. Tanto que quando nós fomos pensar no nome do filho, o meu primeiro filho, a gente pensou assim: tá, que nome vamos dar? Aí vem as propostas, né? Nome do pai dela, nome do meu pai, meu nome, ou nome de alguém importante. A gente começa a pensar em discutir os nomes. Aí nós pensamos o seguinte: vamos pensar no nome com significado. Nós não planejamos, mas Deus mandou. Então vamos pensar no nome que significa presente de Deus. E aí fomos olhar significados de nome, e o nome Mateus significa presente de Deus. Escolhemos Mateus, porque foi um presente, Deus nos deu, nós não esperávamos, veio, Deus deu um presente. Então o nome tem um significado, e quando nós botamos o nome, nós pensamos assim: queremos o melhor, queremos que ele continue sendo um presente de Deus para outras pessoas. Então quando a gente escolhe o nome de filho, a gente pensa assim. Agora, dia desses eu encontrei alguns nomes diferentes e estranhos registrados em cartório.
Se você procurar depois na internet, procura assim, nomes estranhos registrados em cartório. Gente, eu achei cada nome. Tem cada nome. Eu vou só dizer um para você, que eu fiquei pensando assim, o que o pai tinha de intenção quando colocou o nome, ou a mãe do filho desse? Esse nome que colocou. O nome do filho é, não se assustem, mas está registrado em cartório. O nome do filho é 7 rolos de arame farpado. Gente, foi o nome que deu para o menino. Você já parou para pensar? Creio, é que não tem descrição da história, mas você já parou para pensar numa sala de aula esse menino? Não, você pensa, antigamente a gente não sabia o que era bullying, né? Mas você imagina esse menino em sala de aula com os coleguinhas, a professora fazendo a chamada, Antônio, André, aí vai, Lucas e tal, aí quando chega nele, 7 rolos, pronto, a sala se acabava, né? Eu fico imaginando, pensa num nome, eu creio que o filho deve ter mudado o nome, em algum momento deve ter mudado, tem lógica. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando Davi teve filhos, você vai na Bíblia, os filhos de Davi, você encontra algumas descrições dele aqui, ele deu os nomes dos filhos, a melhor das intenções ele colocou nos filhos. Por exemplo, o primeiro filho dele que nasceu, Adonias, quando ele colocou esse nome, tinha um significado, e antigamente o nome tinha muito mais significado do que hoje, muito mais. Então quando ele colocou o nome de Adonias, ele disse, esse pertence ao Senhor. Adonias significa isso, esse pertence ao Senhor. Quando ele colocou o nome do outro filho que nasceu, Salomão, quando ele escolheu o nome, ele tinha um propósito, significava pacífico. Então o pai, a mãe, quando coloca o nome, escolhe o melhor. Nasceu Absalão, que na verdade Absalão é uma junção de 2 palavras em hebraico, Abshalom, é o pai da paz. Então quando nasce o filho, ele botou as melhores intenções naquele filho, ele botou o melhor dos desejos, assim como quando nascem nossos filhos, nós temos o melhor das intenções, o melhor dos desejos para eles. Mas deixa eu dizer uma coisa verdadeira para você aqui, deixa eu ser honesto com você, ter boas intenções apenas não é suficiente para mudar a vida dos nossos filhos, mudar a história de nossos filhos. Eu tenho as melhores intenções, as boas intenções, isso não adianta se é só isso. Tem muitos pais e mães que têm as melhores intenções, mas não investe vida na vida dos filhos, não transforma as boas intenções em ações, são apenas boas intenções, não adianta, não é suficiente, isso não muda a vida deles. Nós temos que envolver nossos filhos e temos que investir tempo, talento, recursos. A vida deles tem que ser impactada por nossa vida. Davi tinha as melhores intenções, mas não era suficiente. E aí, entre alguns elementos que a gente encontra na vida de Davi, que você vê o problema e a realidade. Absalão, por exemplo, foi um filho que Davi teve, entre os muitos filhos, e ele teve muitos filhos, mais de 20 filhos, Davi teve inúmeras mulheres com quem ele se casou, e além de ter inúmeras mulheres, aí entra o problema e o início da saga destrutiva de Davi como pai. O exemplo dele foi péssimo para os filhos, péssimo, porque no capítulo 12 você tem Davi andando no terraço do seu palácio e vê uma casa que estava sem cobertura e uma mulher se banhando, uma mulher casada, esposa de um soldado do exército dele, e ao ver Betseba tomando banho, ele deseja ela, ele já tinha muitas esposas, mas ele ainda deseja aquela que nem deveria chegar perto, porque era casada. E ali começa a destruição da vida familiar. Sabe por quê? Porque nossos filhos
E eu digo a você que é mãe e pai, nossos filhos aprendem muito mais pelo nosso exemplo do que por nossas palavras. Muito mais. Nossos filhos nos observam e nos imitam. Inclusive percebem coisas que não falamos. Não falamos, eles percebem, eles aprendem muito mais pelo que nós fazemos. Davi foi um péssimo exemplo moral para os filhos. Além de adulterar com Batseba, de ter uma relação sexual ilícita, não era esposa dele, ele ainda planejou a morte do marido dela, porque ele não queria passar vergonha de publicamente ser exposto, de ter se envolvido com uma mulher casada de um homem que fazia parte do exército dele. Ele foi desleal, e aí ele tramou, organizou, planejou e executou a morte de Urias, que era o marido de Batseba. Agora pensa comigo, isso virou público, e sabe o que é interessante? É que público nem sempre todo mundo está falando abertamente, mas nos bastidores tem um monte de grupinho que está falando. E os filhos começaram a perceber que o pai não era um exemplo moral. E aí vem um problema sério. Um dos primeiros erros de Davi, ele não foi exemplo daquilo que ele queria que os filhos fossem. Por isso que boa intenção só não adianta. Não adianta ter boas intenções apenas, porque se você não vive aquilo que você quer que os seus filhos vivam, você não pode esperar que eles sejam diferentes de você. Se você permite que a impureza moral invada a sua vida, se você não é um marido fiel, uma esposa fiel, se você não respeita seu marido em casa, se você não ama e respeita a sua esposa em casa, entenda, seus filhos não respeitarão. Quantas vezes eu trato e lido com famílias em que os filhos, quando chegam na adolescência, tratam a mãe com extremo desrespeito, e já lidei com casos em que a filha batia na mãe. Aí você vai aprofundar, cuidar, fazer o acompanhamento da família, e você vê, por que a filha batia na mãe? Porque o pai não respeitava a mãe, muitas vezes discutia, agredia verbalmente a mãe na frente da filha. E a filha cresceu vendo aquilo, e aprendeu pelo exemplo do pai que a mãe merecia ser maltratada, e maltratava a mãe, porque o pai foi um péssimo exemplo para ela. Quantas vezes eu lidei, e já lidei com vários casos de meninas que entraram para promiscuidade sexual, adolescentes com 13, 14 anos se envolvendo íntima e sexualmente com outros rapazes. Por que fizeram isso? Porque a mãe não foi o exemplo puro dentro de casa, traiu o marido, traiu, e não foi uma vez só, e a filha cresceu com essa tristeza dentro de casa. Mas quando ela chegou na adolescência, ela imitou o exemplo da mãe. Nós imitamos muitas coisas que nem gostamos e nem gostávamos nos nossos pais. Você já percebeu isso? Você deve se lembrar, você deve perceber na sua vida coisas que nós, quando éramos crianças, adolescentes, não gostávamos nos nossos pais. Achávamos que estava errado, a maneira como eles tratavam, a maneira como eles faziam, a maneira como eles muitas vezes lidavam com a gente não gostava, mas a gente cresce, casa, tem filho, depois faz do mesmo jeito. Nós imitamos, porque a gente aprende muito mais pelo exemplo, pela imitação, do que pelas palavras. Então às vezes a gente imita. Quantas vezes nós, por exemplo, vamos corrigir nossos filhos e fazemos a mesma coisa que nossos pais faziam conosco, a maneira de corrigir? Quantas vezes já não aconteceu conosco? Eu lembro de uma vez, minha mãe me pegou para bater. Eu tinha aprontado em casa, e ela estava irritada, e aí meu avô já estava irritado também, porque eu já tinha aprontado. Eu tinha uns 9 a 10 anos de idade, minha avó estava irritada porque eu tinha aprontado. Aí eu cheguei em casa, minha mãe me levou para o quintal, do lado da casa tinha um quintal, arrancou um galho de goiabeira, e gente, galho de goiabeira é um terror.
aquilo é um terror, porque não quebra. E ela pegou um galho mais grossinho, e ela disse: agora você vai aprender. E aí menino, né, querendo correr para um lado e para o outro, e eu: não mãe, não prometo, eu prometo. Ela pegou o galho e deu uma sova de galho, mas gente, onde ela via, ela batia. Bateu na cabeça, no rosto, nas costas, nas pernas, mas bateu em tudo quanto é lado. E esse tipo de correção, ela não é saudável. Às vezes, e muitas vezes, os filhos precisam da vara, porque a vara ensina disciplina, respeito. Não é para maltratar, não é para espancar, é apenas para doer o suficiente para o filho ou a filha entender que ela passou ou ele passou dos limites. Tem um propósito quando você corrige com vara, porque ali os filhos aprendem a ter autodisciplina, domínio próprio. Agora, quando você corrige sem controle, quando você explode e corrige com raiva, os filhos se sentem injustiçados. Muitas vezes, eu me senti. Eles sentem que não foi uma correção correta, eles sentem que você se vingou, que você descarregou nele a sua raiva. E muitas vezes a gente é assim, né? Pai, mãe, especialmente a mãe que evita bater. Mãe evita bater de tudo quanto é jeito. Aí ela vai enchendo a taça da misericórdia dela, vai enchendo. Menino, eu vou pegar você. Menino, eu vou te bater. Menino, não mexe. Menino, não faz isso, eu já te avisei. E o menino vai testando. Ele vai testando até onde ele pode ir. Ele vai testando, e a mãe vai repetindo, e vai falando, e aquilo vai subindo a ira, a raiva, o nervosismo. É por isso que os filhos falam que mãe tem uma pontaria, porque a hora que ela explode e perde a paciência, os filhos correm. Aí, meu filho, chinelo, tamanco, sapato, o que tiver na mão, colher de pau, acerta. O menino pode estar a 1 quilômetro de distância, ela acerta. Eu não sei como ela acerta, mas acerta. Mas muitas vezes você espera encher a tampa da paciência para você explodir. Aí quando você vai corrigir, você já não tem domínio sobre suas emoções, e a criança se sente injustiçada. Isso é muito comum de acontecer. E é engraçado, né? A gente não gostava quando os pais faziam isso conosco, mas a gente repete isso. Eu já tive situação em que eu perdi a paciência com meus filhos. Eu sempre me preocupei de corrigir meus filhos sem raiva, não bater com raiva. Eles tiram a paciência da gente, ou eles ultrapassam o limite. Sabe quando a gente corrige? Só um ponto aqui para você pensar. Sabe quando a gente corrige com vara? Quando os filhos desafiam nossa autoridade. Aí você ensina com vara. Desafiou a autoridade, questionou a autoridade, confrontou a autoridade, aí a gente corrige com vara. Fora isso, o menino estava correndo dentro de casa, tropeçou, bateu no jarro que você comprou, quebrou o jarro. Ah, você vai apanhar porque você quebrou meu jarro. Gente, é injusto. Menino não tem muita noção de espaço muitas vezes. Ah, vou bater porque você quebrou meu jarro. Espera aí, não se corrige com vara nesse aspecto. Você pode dar um castigo, tirar um privilégio, fazer alguma coisa, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora, vara se usa quando a gente é questionado, a autoridade é questionada, e você não bate com raiva. Você corrige para a pessoa pensar o seguinte, para a criança pensar o seguinte: opa, passei do limite, esse limite eu não posso passar de novo. Ela aprende domínio próprio. Mas a gente muitas vezes corrige como nós somos corrigidos. E eu lembro de uma vez que eu fui corrigir o meu mais novo, porque ele realmente foi enchendo a taça da misericórdia, transbordou, e aí eu perdi a paciência e corrigi ele nervoso, e ultrapassei o limite do respeito com ele. Eu ultrapassei. Ele ficou magoadíssimo comigo. E eu me lembro, porque eu corrigi e saí de perto, porque eu estava nervoso, estava irritado com ele. E ele ficou chorando. Aí depois ele falou com a mãe dele: o papai fez isso e não foi legal. E ficou chorando com a mãe. Aí ela veio me falar. Ela disse: ele está magoado com você, porque você maltratou ele e não corrigiu da maneira certa.
Aí vai a gente, como pai, se tiver humildade suficiente, pedir perdão. E eu já tive situações em que eu tive que pedir perdão aos meus filhos porque eu os corrigi errado. E aí fui lá, filho, sentei com ele estava chorando ainda, ele ficou muito magoado. E eu já tinha batido outras vezes, sem nenhum problema, nenhuma mágoa. Só que dessa vez eu ultrapassei o respeito por ele. Fiz o que o meu pai muitas vezes fez comigo, minha mãe, perdi o controle. Aí eu tive que ir lá pedir perdão. Então nós precisamos tomar cuidado nesse aspecto, porque nossos filhos aprendem do nosso exemplo, e Davi foi um péssimo exemplo. Porque olha o que aconteceu em seguida. Depois dele ter se deitado com Batseba e ter matado o marido dela, aí o filho mais velho cresceu, a filha cresceu, Absalão cresceu, aí Aminon, que era um filho meio irmão de Tamar, porque era casado, Davi tinha várias esposas, Aminon era filho de uma esposa, Tamar era filha de outra esposa. E aí Aminon, meio irmão de Tamar, se apaixona pela irmã e quer se deitar com a irmã, e começa a pensar como é que ele vai fazer para se deitar com a irmã, cometeu um incesto dentro de casa. Mas sabe por que chegou a esses pensamentos? Porque o pai foi um péssimo exemplo moral, e pelo exemplo do pai ele disse: eu também posso, eu também vou fazer. E aí ele ficou pensando: como é que se eu pedir meu pai, ele não vai me dar minha irmã? Então o que eu tenho que fazer? Nessas horas aparece conselheiro do Satanás para dar conselho. O primo estava ali e falou: se você fingir que está doente, aí você pede seu pai para mandar sua irmã para fazer um bolo para você. E quando você estiver com ela lá dentro do seu palácio, da sua casa, você manda todo mundo sair e deita com ela. Ele falou: tá aí uma ideia, gostei. Foi lá, fingiu que estava doente, o pai foi visitar. Aí disse: pai, manda minha irmã para cuidar de mim, para ela fazer um bolo para mim. O pai disse: mas sua irmã por quê? Tem tanta pessoa para trabalhar aqui para você. Não, mas eu queria que minha irmã cozinhasse, porque se ela cozinhar um bolo para mim, eu acho que eu vou melhorar. Aí ele disse: tá bom, mandou a irmã. E quando a irmã estava lá cozinhando o bolo, ele mandou que o servo saísse e estuprou a irmã. Ele estuprou a irmã. E sabe o que é curioso nesse episódio todo? Porque depois que ele estuprou, ele já não quis mais. Ele disse: vai embora, não quero você aqui. E ela disse: não, meu irmão, o que você fez comigo já foi a pior coisa do mundo, e agora você vai me expulsar como se eu fosse uma vadia da sua casa? Vai embora. E ela disse: não, meu irmão. Ele mandou os servos entrar e dizer: leva e toca essa mulher daqui. Era a irmã dele. Aí ela sai chorando. Absalão, que era irmão de pai e mãe de Tamar, acolhe a irmã, ouve a história da irmã, fica magoado, revoltado com o irmão, meio irmão, esperando que o pai fizesse alguma coisa. Só que o pai não tinha moral para fazer nada. Vai fazer o quê? Você imagina comigo Davi chamando Aminon para conversar e dizendo assim: meu filho, o que você fez está muito errado, meu filho, você vai ser disciplinado por isso, meu filho, você vai perder privilégios. Ele ia olhar para o pai, o que ele ia falar? Aprendi com você, pai, eu aprendi com você. Não disciplinou o filho, não tinha moral para disciplinar, não tinha moral para corrigir. Aí o filho ficou impune, o irmão Absalão revoltado, a irmã humilhada. 2 anos se passaram, Davi não fez nada, não disciplinou. E queridos, a nossa geração é uma geração que está enfraquecendo os filhos por falta de disciplina. Tem nos faltado disciplina como pais. Quando nossos filhos passam uma dificuldadezinha, ou enfrentam um problema, ou quando aprontam na escola, e deveríamos discipliná-los e corrigi-los, ensiná-los, sendo firmes, passamos a mão na cabeça e protegemos. Eu trabalho com educação, eu sou gestor da área de educação. Quantas vezes nós temos problemas não com as crianças, porque essas são fáceis de orientar, mas com os pais. O filho apronta na escola, a filha apronta, faz mal na escola, não estuda,
perde prova, aí pega a recuperação, ou recebe uma notificação, os pais vão na escola e arrumam uma confusão com os professores. É o professor que é culpado. O filho foi mal nas notas, não foi bem nas matérias, a filha aprontou, recebeu notificação, advertência. Os pais arrumam confusão com a escola, porque não tem maturidade de entender que os filhos precisam ser corrigidos. Protegem, guardam os filhos, botam debaixo do braço, super protegem, e os filhos não aprendem a ter disciplina, crescem egoístas, crescem indisciplinados. Davi não disciplinou os filhos, porque talvez estivesse ocupado demais, trabalhando, porque talvez estivesse envolvido demais em guerras, porque talvez estava gerindo e julgando uma nação inteira, tinha tempo para todo mundo, conquistou exércitos inteiros, mas não soube conquistar sua família, não ganhou o coração dos seus filhos. Preparou exércitos para grandes batalhas, e para você enfrentar batalhas você tem que treinar e disciplinar um exército, mas ele não soube disciplinar os filhos em casa. Amnon ficou lá impune 2 anos. Sabe o que foi acontecendo? Uma família onde não tem disciplina começa a crescer revolta, porque injustiças acontecem. Aí Absalão guardou no coração o que tinha acontecido e foi alimentando o ódio. O ódio foi crescendo, a raiva virou ódio, rancor. E queridos, por isso que a Bíblia diz assim, Jesus falando lá no Sermão do Monte, Jesus diz assim, você ouviu o que foi dito, não matarás. Jesus fala assim, porém eu vos digo, se você odiar o seu irmão, você já é culpado de assassinato. Aí eu penso assim, a primeira vez que eu li, eu falei, como assim? Eu sou culpado de assassinato se eu odiar meu irmão? Mas eu não fiz nada, eu só tenho raiva dele, tenho ódio dele, mas não matei, não fiz nada. Sabe por quê? Porque você ainda não teve a oportunidade, porque o ódio precede o assassinato. O ódio sempre vem antes do assassinato. Sabe por que Jesus fala isso? Porque o ódio é o desejo que o outro morra. Eu talvez não tenha coragem de enfiar uma faca ou puxar um gatilho, por causa das consequências da prisão, mas se eu tivesse a oportunidade e não tivesse consequência, eu faria. Com ódio no coração eu faço. O ódio precede o assassinato. Absalão foi tendo ódio do irmão, porque a raiva foi alimentada, pensada, alimentada, até que criou ódio, e o ódio esperou a ocasião e efetuou o assassinato. Absalão fez uma festa, pediu o pai para ir, o pai disse, não vou lá, vou ser pesado para você, não vou. O pai dando desculpa esfarrapada, o pai vai ser pesado para o filho. Isso é conversa. Davi não queria, não se envolvia com família, estava ocupado demais no reino. Aí ele disse, então manda meu irmão Amnon para ir comigo, os filhos do rei vão estar tudo lá. Disse, não, para que você quer com seu irmão? Davi não teve percepção do que estava acontecendo, não viu o que estava acontecendo na sua família. O ódio no coração de Absalão era visível no seu semblante, mas Davi não lia o semblante dos filhos, não via a reação dos filhos, porque ele não convivia com os filhos, não tinha vida de convívio. E aí Absalão convence Davi a mandar Amnon. Quando Amnon chega na festa, bebem bastante, a hora que está todo mundo alegre, feliz, barriga cheia, aí ele contratou e disse, agora vocês matem. Aí os assassinos foram lá e mataram o irmão. Aí Absalão foge, e Davi fica revoltado com Absalão, mas nunca chamou para conversar. Absalão fugiu para a terra do vô, que era no Egito. Fugiu, ficou lá 2 anos. Aí Joabe, que era chefe do exército, 2 anos depois monta um esquema para trazer Absalão. Traz Absalão de volta, porque Davi não queria Absalão de volta, porque estava magoado com Absalão, porque Absalão matou o irmão. E Absalão magoado com o irmão que ele mandou matar, porque estuprou a irmã. E a família toda despedaçada, e Davi não resolvia. Sabe, um dos maiores problemas é fugir de solucionar problema na família. A gente finge que nada aconteceu. Você discutiu com a sua esposa, magoou ela, aí você depois, você sabe que errou,
Você tem consciência de que você errou, mas você não quer pedir perdão, você não quer conversar sobre o assunto, aí você finge que nada aconteceu. Davi, fingindo que nada aconteceu. Você se desentendeu com sua filha, com seu filho, ou você como filho desentendeu com seu pai, com sua mãe, aí você está magoado com ele, magoado com ela, ferido, ferida, mas você não senta para conversar. Você não senta para tratar do problema. Vocês não têm conversas cruciais. Foge de conversa crucial, porque magoa, porque fere, porque incomoda. Foge, se esconde, e depois finge que está tudo normal, está tudo bem. Irmãos fazem isso, se magoam às vezes no convívio ali dentro de casa, e aí finge que está tudo bem, mas não conversa sobre o assunto, não pede perdão, não reconhece o erro, não olha no olho, não corrige. Não, vamos fingir que não tem nada, não, deixa isso para lá. Sabe, tem hora que você tem que sentar, conversar, colocar na mesa, falar dos seus sentimentos, dizer. Quantas vezes eu tive essa situação de, por estar trabalhando muito, ficar muito tempo fora, estar sempre viajando, eu tive vezes que meus filhos vieram de férias ficar em casa, e eu deveria ter separado na minha agenda um tempo para viajar menos, para ficar com eles. E aí quando meu filho chegou na escola, a professora estava falando, e aí como é que foram suas férias? Ele me contou depois, ele disse assim, foram muito boas não. Por quê? Porque meu pai não tinha tempo nem para ficar com a gente, estava viajando o tempo todo. Ele me contou depois. Essas conversas doem. E aí eu cheguei para ele e disse, filho, mas sabe, a gente tenta justificar, o pai está trabalhando, o pai está ocupado, o pai tem compromissos, mas aquilo ficou no meu coração e na minha mente. Eu fiquei pensando, puxa, eu trabalho, eu corro, eu viajo, é verdade, mas a prioridade da nossa vida é nossa família. Isso a gente precisa administrar, porque se a gente não administrar isso, você vai ganhar o mundo e perder a casa. A conversa, quantas vezes meu filho disse, pai, você viaja muito, você não tem tempo para sentar com a gente, você não tem tempo para brincar, a gente quer sair com o senhor, não consegue. E eu tive que, chorando, aprender a ouvir essas observações. Eles foram duros comigo, mas essas conversas corrigem conduta. Davi não conversou nem com Aminon e nem com Absalão. Absalão voltou, ficou 2 anos na casa dele, e o pai não mandou chamar nenhuma vez. Aí Absalão ficou revoltado, chamou Joabe e disse assim, para que você me trouxe? Meu pai não me recebe nem na casa dele, no palácio dele. Vai lá e fala com ele que eu quero conversar com ele. Aí Joabe foi lá tentar organizar, conversar com Davi. Davi aceitou falar com o filho. E quando Absalão vem na presença dele, ele abraça o filho, chora e pronto. Mas não conversam. Ele não falou com o filho, filho, eu estou magoado com você, filho, estou chateado com você. Ele não falou. Ele não falou com o filho, filho, você fez errado ao matar seu irmão. Filho, eu não quero que você fique perto de mim, porque eu estou magoado com você. Não falou nada, só abraçou o filho, chorou e foi embora. Não teve diálogo. E essa falta de diálogo destrói a autoestima dos filhos e causa revolta, porque Absalão saiu dali revoltado com Davi. E sabe o que ele fez? Ele deu um golpe de estado. Ele contratou exércitos inimigos, invadiu o palácio e expulsou o pai, porque o pai não deu atenção para ele, não conversou, não tratou dos assuntos, foi um péssimo exemplo, não tinha tempo. E aí Absalão teve que, na verdade, criou uma revolta e tomou o palácio. E nessa confusão toda, um jovem descabeceado, que era Absalão, sem estrutura familiar, sem maturidade, querendo dar um golpe de estado, se tornar o rei da nação, tomar o lugar do pai. O pai fugiu, o exército de Davi bem treinado, o exército de Absalão todo despreparado. Absalão morre na batalha. E aí vem o choro do pai. Tarde demais. Tarde demais. Queridos, é melhor chorar numa conversa dura de perdão do que chorar de remorso depois que você perde. É melhor chorar agora
e chorar de emoção de um perdão concedido, do que chorar lá na frente por um remorso porque você não conversou quando deveria ter conversado, porque você não perdoou quando deveria ter perdoado, porque você não confrontou quando deveria ter confrontado. Aí lá na frente, o choro do remorso é tarde demais, não muda mais a história. Nós temos que mudar agora. Deus está nos dando a oportunidade de mudar as histórias da nossa família agora. Existem algumas lições preciosas na vida de Davi que ficam para nós. Você quer que sua família seja uma família bem estruturada? Algumas coisas eu coloco para você. Ajuste a sua agenda e o seu tempo, para que você tenha tempo para os seus filhos. Porque vai passar. A fase de criança e de adolescente vai passar. E você vai colher os frutos daquilo que você plantou agora. Então ajuste. Às vezes, esses dias eu estava conversando com uma mãe, ela estava crescendo na carreira profissional dela, e ela já estava numa função que ela almejava, estava ganhando muito bem naquela função que ela almejava, muito bem, só que os filhos estavam tendo que ser cuidados por uma terceira pessoa que não era da família, não era a mãe dela. E aí tinha vezes que não dava certo, os filhos tinham que ser levados para o lugar de trabalho dela, outra hora tinha que ser botado na casa de alguém, e os filhos foram ficando assim. E ela começou a perceber que aquilo estava comprometendo o crescimento e o desenvolvimento dos filhos. E ela tomou uma decisão dura para ela, porque a carreira profissional dela era importante para ela. Mas ela tomou uma decisão dura, ela disse: não, eu vou abrir mão, eu vou pegar a função mais simples, vou ganhar menos, mas eu tenho que ter tempo para os meus filhos. E ela abriu mão disso, abriu mão do trabalho, da ascensão no trabalho, abriu mão da função, do salário, para que ela pudesse estar com os filhos. Sabe por quê? Porque, queridos, a única coisa que a gente vai levar dessa vida para a eternidade é a nossa família, é a única coisa. Você não vai levar o seu cargo, você não vai levar a sua profissão, você não vai levar o dinheiro que você ajunta, você não vai levar os bens que você consegue. A única coisa que nos acompanhará na eternidade é a nossa família. Sabe qual é alguma das coisas que Cristo vai nos pedir conta? Nossos filhos. A Bíblia dá a entender que Deus diz assim, em algum momento, quando nós estivermos na eternidade, Ele vai perguntar: onde estão os filhos que eu confiei a você? O que nós vamos dizer? Ah, Senhor, eu estava ocupado. Não, Senhor, eu estava muito atarefado. Não, Senhor, eu estava ascendendo na minha carreira profissional. Eu estava fazendo meu doutorado, eu estava fazendo meu mestrado. Eu não tive tempo, eu tinha que ganhar o pão. Eu dei conforto para eles. E Davi deu tudo. Salomão tinha um palácio para ele. Salomão tinha as melhores carruagens. Salomão tinha as melhores roupas. Tudo o que materialmente um pai pode dar para o filho, Davi deu. Mas faltou o essencial. Ele não deu a si mesmo. Mais do que um brinquedo que nossos filhos veem e ficam desesperados por ele, eles querem a nossa presença. Você pode dar um tablet para os seus filhos, caríssimo, que eles sonham, para jogar o joguinho que eles querem. Mas se não tiver a sua presença, aquele tablet nunca vai substituir você. Você pode se matar e se sacrificar para dar o presente. Mas às vezes, um papel, uma caneta, sentado no chão, produz muito mais do que aquele tablet. Às vezes um joguinho de cartinhas que você brinca com ele, um Lego, pode ter muito mais valor do que as melhores tecnologias que você pode comprar para os seus filhos. Nossa vida tem que ser colocada na vida deles. Nós temos que dar da nossa vida para a vida deles. Conversa, diálogo, brincadeiras, ensino, intimidade, proximidade. É isso que torna diferente a vida dos nossos filhos. Na vida de Davi, nós vimos um pai ocupado demais, um pai que não foi um exemplo moral para os filhos e um pai que não deu disciplina. Isso custou caro. Então eu queria terminar essa mensagem pedindo a você que pense nisso. Na educação de nossos filhos,
na estrutura da nossa família, nossos filhos precisam de um exemplo moral. O que eu quero que meus filhos façam, eu tenho que fazer. Esses dias eu vi uma cena de uma mãe proibindo os filhos de comer açúcar, e eu achei legal, interessante, preparando os filhos e ensinando que não devia comer açúcar. Só que ela comeu na frente deles, e aí ela falou com o filho assim: eu posso comer, você não. E ela foi dura, falou assim: eu como porque eu sou adulta, eu posso, você não pode. Os nossos filhos aprendem pelo que fazemos, não pelo que falamos. A criança fica revoltada porque a mãe pode e eu não posso. Então, exemplo do que eu quero que meus filhos sejam, eu tenho que ser. Se eu quero que eles aprendam a respeitar a mãe, eu tenho que respeitá-la como esposa. Se eu quero que eles aprendam a respeitar e admirar o pai, eu tenho que respeitá-lo, ou você tem que respeitá-lo como esposa. Se eu quero que respeitem as autoridades, eu preciso respeitar as autoridades. Nosso exemplo vai fazer uma diferença gigantesca. E disciplina é necessária para que nossos filhos cresçam felizes. Filhos indisciplinados são infelizes. São completamente infelizes. Pensem nisso. Nós vamos ter uma última música e eu quero orar com você no final. Mas eu quero que você pense no exemplo de Davi, naquilo que ele deixou de negativo para que a gente não repita o erro dele. E após a música eu quero orar para terminar com vocês. Glória.
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu sei do teu poder, eu creio em ti. Eu não me envergonho, te peço por favor. Se perguntares, eu respondo sim. Eu quero ver. Se perguntares, eu respondo sim. Eu quero ver. Amém? Obrigado, querida. Muito obrigado, viu, Aline? Eu queria terminar orando por talvez um grupo especial que precise agora, desse momento. Mas é para poucos, não é para muitos não. Você tem vivido lutas na sua família? Você tem tido dificuldade de relacionamentos na sua família? Laços estão quebrados lá, precisam ser restaurados. Deus tem poder para isso. Deus tem prazer em restaurar famílias. Deus tem prazer em restaurar relacionamentos. Ele tem prazer. Então, há alguém aqui que gostaria, assim, de maneira muito especial, dizer assim: pastor, eu quero me colocar diante de Deus, porque eu preciso de uma ação poderosa de Deus na minha vida e na minha família. Se tiver, eu queria convidar para vir orar comigo aqui. Eu quero orar perto de você. Mas há alguém que gostaria de vir e pedir colocar-se diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu quero e preciso da ação do Senhor na minha família. Amém. Podem vir os que quiserem, mas somente esses que precisam de uma ação mais específica de Deus. Talvez você precise que Deus haja de maneira mais específica na sua família, de maneira mais pessoal. Pode subir aqui no altar do Senhor, pode subir do lado de cá, onde vocês quiserem, para a gente orar junto por isso. Vamos pedir a Deus pela sua família, para que laços sejam restaurados, para que feridas sejam curadas, para que perdão seja concedido. Esse é um momento para isso. Deus tem poder para isso. Assim como foi com o filho pródigo, você se lembra? O filho voltou e o pai foi correndo ao redor, ao lançar-se, trazer os filhos nos seus braços, porque o pai tem prazer em restaurar. Esse é o prazer de Deus. Às vezes você pode carregar uma mágoa, um ressentimento, você pode estar carregando feridas da sua juventude, que você não consegue se libertar dela, um perdão que você nunca conseguiu conceder. Mas se você quiser e se colocar na presença de Deus, Ele tem poder para te perdoar. Ele tem. Deus tem poder de restaurar suas emoções, de restaurar sua família. Então creia nisso, saia daqui hoje com essa certeza. Você foi à presença de Deus, você colocou sua necessidade diante de Deus, sua família diante de Deus. Entenda, Deus vai agir. Ele tem poder. Não importa a ferida que seja, ou o laço quebrado que tenha sido, Deus tem poder de restaurar. Vamos fechar nossos olhos, quero orar por vocês. Vamos colocar diante de Deus. Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado por este culto especial. Aqui somos edificados. Aqui a Tua palavra nos dá direção e esperança. E Senhor, nesse momento, eu quero colocar a vida dessas pessoas que estão aqui na frente. Elas vieram trazendo suas necessidades, lutas, talvez batalhas, mágoas, ressentimentos, filhos, filhas, que são trazidos aqui diante do Senhor para que sejam restaurados, para que a família seja unida novamente. Talvez traições, abusos, Senhor, que feriram, que machucaram. Pai, por favor, nos liberte disso, da mágoa, do ressentimento. Senhor, que aquilo que fizeram conosco, que nos feriram, seja curado pela Tua presença. Nos ajude a perdoar, nos ajude a nos libertar desses sentimentos destrutivos.
Eu oro, Senhor, por favor, em nome de Jesus, restaura estas famílias. Senhor, una estes lares, restaura a paz, a harmonia nessas famílias. Eu os coloco diante do Senhor, eu peço por eles, por suas famílias, e agradeço porque o Senhor os ouve, pois pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Vá e acredite, Deus ouve a nossa oração.